Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, crianças, tudo bem? Animados para mais uma aula de Formação Humana e Ensino Religioso? Eu estou! Na aula anterior, estudamos sobre como somos diferentes e importantes na sociedade. Na aula de hoje, o nosso tema será a vida, o nós e a diversidade cultural. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos? Refletir sobre as diversas formas de vida na Terra. Compreender a importância do nós. Compreender a diversidade cultural como fator que enriquece a vivência humana. E a nossa aula vai começar com um texto poético. Ouçam com bastante atenção a leitura feita pela professora. O título do texto é Menino de Todas as Cores, escrito por Luísa Ducla Soares. Vamos lá, então? Era uma vez um menino chamado Miguel. Ele vivia numa terra de meninos brancos e dizia: é bom ser branco, porque é branco o açúcar tão doce, porque é branco o leite tão saboroso, porque é branca a neve tão linda. Mas certo dia, o menino partiu numa grande viagem e chegou a uma terra onde todos os meninos são amarelos. E arranjou uma amiga chamada Flor de Lótus, que, como todos os meninos amarelos, dizia: é bom ser amarelo, porque é amarelo o sol, é amarelo o girassol, mais a areia da praia. O menino branco continuou sua viagem e agora num barquinho e chegou num lugar aonde todos os meninos são pretos. E fez um amigo, um pequeno caçador chamado Lubumba, que, como os outros meninos pretos, dizia: é bom ser preto como a noite, preto como as azeitonas, preto como as estradas que nos levam a toda noite. E o menino não parou por aí. Continuou sua viagem, agora num avião, e foi viajando. E chegou num lugar onde os meninos são vermelhos. Olha, e conheceu um menino chamado Pena de Águia. E o menino vermelho dizia: é bom ser vermelho da cor das fogueiras, da cor das cerejas e da cor do sangue. E o menino foi correndo, continuando sua viagem pelo mundo, até uma terra onde todos os meninos são castanhos. Ali conheceu um menino chamado Ali Babá, que dizia: é bom ser castanho como a terra do chão, o tronco das árvores. É tão bom ser castanho como o chocolate. E agora, quando o menino voltou à sua terra de meninos brancos, dizia: como é bom ser branco como o açúcar, amarelo como o sol, preto como as estradas, vermelho como as fogueiras, castanho da cor do chocolate. E enquanto na escola
Os meninos brancos pintavam em folhas brancas desenhos de meninos brancos. Miguel fazia grandes rodas de meninos de todas as cores, sorridentes e alegres. Olha que bonito ficou essa união. E, piririm, piririm, a história chegou ao fim. Olhem, crianças, gostaram desse texto poético? Aposto que sim. Será que conseguimos aprender ou pelo menos pensar sobre a importância das diferenças, da diversidade por meio dessa história? Miguel, o menino da história, conheceu através de sua viagem crianças de várias cores, aprendeu com elas e percebeu o quanto a diversidade é importante. Mas o que é diversidade? Diversidade significa pluralidade, variedade e diferenciação. Diversidade é tudo que se apresenta de diferentes formas, que se diferenciam entre si. Por exemplo, diversidade cultural, biológica, étnica, linguística, religiosa e muitas outras. E a diversidade não só está no planeta Terra, mas no universo inteiro. Nenhuma estrela é maior que a outra, é parecida com a outra. Nenhum planeta é idêntico ao outro. Tudo é diferente. Pena que muitas pessoas ainda insistem em acreditar que todos devem ser iguais. Pensar de forma igual, ser de forma igual, isso é uma tristeza sem tamanho. Se fôssemos olhar para a história da humanidade, veríamos quantas guerras já surgiram por conta de não ser respeitada a diversidade, o valor do outro. Mas vocês têm um papel muito importante na reconstrução dessa história, pois o futuro vai ser construído por vocês. Assim, podemos começar a mudar nossas atitudes e tentar viver em um mundo onde as pessoas respeitem umas às outras. Bom, mas para isso, precisamos saber quais são essas diferenças, não é mesmo? Já adianto que são muitas. É só vocês pararem para olhar as pessoas da sua própria família. Aposto que vão encontrar muitos familiares diferentes uns dos outros. Então, nesse momento, vamos nos concentrar em duas formas básicas de diferença. Vamos lá? Falaremos sobre a diversidade biológica e a diversidade cultural. A diversidade biológica ou biodiversidade é a grande variedade de seres vivos que fazem parte da fauna, que é o conjunto de animais. A flora, o conjunto de plantas, vegetais e flores, e os micro-organismos, seres muito pequenininhos que só podem ser vistos com o microscópio. E claro, nós seres humanos com nossas diferenças, cor de pele, características físicas. Viu? Quantas formas de vida encontramos na Terra? E importante, a floresta amazônica, a Mata Atlântica e o Pantanal abrigam a maior biodiversidade do nosso planeta. Por isso, é tão importante preservar, cuidar desses espaços para que essas vidas continuem sempre a existir. E será que na história que vocês ouviram apareceu algo referente à diversidade biológica? Lá no texto apareceu sim. O girassol, a cereja, as árvores. Viram que legal? Agora, vamos para a próxima forma de diversidade, que é a diversidade cultural. Diversidade cultural são as várias formas de organização das culturas.
Mas espera, ficou complicado de entender? Então olha essas imagens na tela. Viram como, apesar de serem todos humanos, se comportam, se vestem, falam, enfim, tudo muito diferente um dos outros. Isso é cultura. A cultura representa as particularidades dos diferentes povos que vivem no planeta Terra, como a comunicação, as tradições, as religiões, os costumes, a organização das famílias, a política. Olha, o nosso menino Miguel, da poesia que fizemos a leitura no início da aula, conheceu outras culturas. Por exemplo, a chinesa com a flor de lótus, a africana com o lumumba, o indígena com o menino pena de águia, a cultura egípcia com o Alibaba. E todos nós temos as nossas características físicas e pessoais. Lembram que já expliquei isso na aula anterior? E o ato de enxergar o outro como um ser singular implica reconhecer que o outro é diferente de você. O reconhecimento da diferença individual é o primeiro passo para o exercício do respeito, pois se você quer que a sua individualidade seja respeitada, é necessário que antes você respeite a individualidade do outro. Bacana, não é mesmo? E para continuar a entender a importância do nós e da diversidade, eu vou chamar a professora Milene para me ajudar com uma música que nos vai fazer refletir sobre o respeito. Percebam que a expressão "eu te amo" nessa música vai aparecer em diferentes idiomas da canção. Ele vai aparecer em inglês, alemão, francês, japonês, italiano, árabe e também vai aparecer em espanhol e, claro, na nossa língua, o Brasil. Então, vamos cantar? A música é Amor Universal, da dupla Patati Patatá. Aposto que vocês conhecem. Quem conhece, canta junto. Quem não conhece, vai aprender, ok? Vamos lá? Todo mundo precisa de carinho, de um sorriso de amor e de atenção. Às vezes até de um colinho, de um abraço pra sentir o coração. É bom ter você aqui comigo, bem pertinho sentindo essa emoção. Bate alegre o meu coraçãozinho nas batidas do seu coração. Imagine o mundo inteiro ouvindo essa nossa canção e dizendo eu te amo no idioma de cada nação. I love you, diz o inglês, e fala o alemão. De time, diz o francês, a chiteru se fala no Japão. E eu te amo em italiano, a barreba fala nas Arábias. Eu te quero em espanhol e no Brasil te amo, te amo. Ai, que joia, que bom que o amor é universal e é o respeito que nos une, né? As diferenças que nos tornam especiais nesse mundo, únicos e fugiu a palavra. E me ajuda, professora Milene? Diferentes. Isso. Diferentes e únicos. Isso aí. Até então, professora Milene, muito obrigada por estar aqui conosco. Até. Tchau. Tchau. Ah, que legal! Conseguiram acompanhar na casa de vocês?
Que joia, né? Perceber que o sentimento do amor, tão importante para a vida em sociedade, é falado em tantos idiomas diferentes, não é? Então, principalmente além de aprender essa música, idiomas diferentes, o mais importante é praticar o amor sempre. Digam às pessoas, amo vocês, né? É isso que a maioria das religiões nos mostra, nos ensina sobre a importância de amarmos o próximo. Nós devemos amar e valorizar tudo o que existe na terra, desde a plantinha que cresce no quintal até a comida que é colocada na nossa mesa. Precisamos preservar sempre esse sentimento, pois o mundo precisa de amor. Somente nós, todos juntos e juntas, conseguiremos construir um mundo melhor, cheio de paz e amor, que reconheça nas diferenças as infinitas possibilidades de aprendizagem. Afinal, como na poesia que conhecemos hoje, seria muito, mas muito chato viver em um mundo onde todo mundo fosse igual, pensasse igual, acreditasse nas mesmas coisas, vivesse na mesma forma. Qual graça teria? Sempre pense nisso. Existe muita, mas muita riqueza na diversidade. E agora, vamos dar uma olhadinha na tarefa de casa? Sua tarefa será a seguinte: pintar e recortar os bonequinhos que representam a diversidade cultural e colar em volta do planeta Terra, para demonstrar que temos a consciência que todos têm o seu valor e devem ser amados e respeitados. Ufa, né? Muitas coisas aprendemos hoje! E além dessa tarefa acima, converse com as pessoas da sua família sobre a importância de todos nós respeitarmos as pessoas, independentes de qualquer diferença. Essa é a segunda tarefinha de vocês. E agora, antes de encerrar a aula, vamos ver se atingimos os nossos objetivos? Nós refletimos sobre as diversas formas de vida que existem na Terra? Sim! Existem múltiplas formas, todas diferentes umas das outras, desde o peixinho no mar até os pássaros que voam no céu. Nosso mundo é perfeito, por isso precisamos cuidar dele. Será que compreendemos a importância do nós? Sim, aprendemos que somente a união pode mudar a realidade do mundo, que ainda é tão triste e tão desigual. Precisamos nos unir, somar forças para construir um mundo melhor. E compreendemos a diversidade cultural como fator que enriquece a vivência humana? Claro que sim! Como a professora disse, não teria graça nenhuma viver em um mundo onde todos são iguais. Muito bem! Eu amei muito essa aula de hoje. Repare no que a professora falou. Amém! Ah, eu amo todos vocês! Não esqueçam de praticar o que aprendemos hoje, está bem? Deixe o meu abraço, meu beijo e não se esqueçam, a diferença nos enriquece, o respeito nos une e juntos podemos construir um mundo muito mais humano. Tchau, até a próxima! Vem aí, arte! Oi crianças, tudo bem com vocês? E aí, se divertiram bastante nas férias? Aproveitaram bastante? Animados para mais um ano de aulas? Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês de novo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando e eu estou aqui hoje para uma aula de arte. Vamos dar uma olhadinha no nosso tema da aula? Então, o tema da nossa aula é Arte Visual, cores em obras visuais da Idade Média e da Renascença. Se você não entendeu nada do que está escrito aí na tela, não se preocupe que o professor vai explicar tudo bem certinho para vocês, né? Então vamos dar uma olhadinha nos objetivos da nossa aula. Então hoje a gente vai conhecer ou relembrar, caso vocês já conheçam, o que é arte visual. A gente vai conhecer um pouco sobre a arte da Idade Média e do Renascimento. E a gente também vai conhecer ou relembrar quais são as cores primárias, secundárias e terciárias. Então vamos prosseguir. Para a aula de hoje, o professor já deixou escrito lá na tarefinha que vocês receberam da escola, vocês precisam estar com a tarefa aí perto de vocês, porque o professor vai fazer um jogo e para colorir esse vitral, esse desenho que está na atividade, vocês vão precisar, no caso, escutar aqui os comandos que o professor vai dar.
tá? Além da atividade, vocês vão precisar aí de lápis de cor, né? Ou canetinha, ou giz de cera, algum material para fazer, aí no caso, para colorir, para pintar o desenho, certo? Então, vamos começar primeiro relembrando o que é a arte visual. Então, a arte visual é toda a expressão artística que é produzida para ser admirada por meio da observação e da visão. Quais são os exemplos aí das artes visuais? Existe a pintura, a escultura, o desenho, a arquitetura, o artesanato, a fotografia, o cinema, dentre várias outras formas de artes visuais. Então, aquele tipo de arte que é produzida em que a gente usa a visão para conseguir admirar é chamada de arte visual, que é diferente lá da música, da dança e do teatro, que são outras linguagens da arte, né? Então, quais são aí os tipos de artes visuais que a gente vai estudar? A gente viu que tem vários, né? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre o vitral, que é um tipo de arte visual, e também sobre a pintura aí, que é bem clássico, né? Que todo mundo conhece e que faz bastante parte do nosso cotidiano. Para falar desses dois tipos de arte, a gente precisa relembrar, né? Em qual momento ou ele surgiu ou que ele se desenvolveu muito. No caso do vitral, ele surgiu durante o período da Idade Média, né? Lá no século V, aí, por volta do século V ao século XV. A pintura ela surgiu lá na idade, né, dos homens das cavernas, lá na arte rupestre. Mas durante o Renascimento, que foi o período da história da humanidade, a pintura aí, ela teve um grande desenvolvimento, né? Como se pintava antes do Renascimento, mudou totalmente depois do Renascimento, né? Os artistas conseguiram inventar aí muitas coisas que tornaram as pinturas muito mais interessantes e muito mais significativas, né? Então a gente vai falar sobre esses dois tipos de arte visual. Bom, para a gente entender aí esses períodos da história, né, que pode ser um pouco confuso para vocês, a gente precisa relembrar aí um pouquinho de como foi a trajetória da história da humanidade, mas aí no sentido restrito da arte visual, né, das artes, melhor dizendo. Então a gente tem aí o início da história da arte lá na pré-história, com a arte rupestre, né? A gente também teve a Idade Antiga, os egípcios, as grandes construções, os gregos com as esculturas, né? Os povos romanos também com construções, com arquitetura muito bacana. Aí veio o período da Idade Média, que é aquele período da história onde a religião influenciou diretamente a arte, tudo que era produzido artisticamente tinha uma função religiosa. Aí veio o Renascimento, renascer, né? O que é nascimento? Nascimento é quando alguém nasce, né? Quando surge. Renascer é quando já era nascido, quando aquele pensamento já existia, mas voltou-se a ter, né? E esse renascer, ele faz referência mesmo ao pensamento que existia lá na Idade Antiga, né? Que foi pulado ali na Idade Média por conta da influência da religião. Aí tem a Idade Moderna, é onde a pintura, a arte mudou bastante, né, de estilo. E por fim a Idade Contemporânea, que é o período em que a gente está agora na história, né? Então só observando aí essas imagens a gente já consegue ver uma grande diferença entre todas essas artes produzidas nesse período, né? E a gente vai focar, como o professor já disse, nos vitrais que surgiram lá na Idade Média e na pintura que teve aí uma grande evolução durante o período do Renascimento, tá? Então, como que o vitral surgiu? Por que o vitral surgiu e o que é o vitral? Vamos ler ali então. A história dos vitrais nos remete aos tempos medievais, quando eles surgiram na Europa do século X, nas igrejas católicas. Então olha aí, o professor falou que lá na Idade Média, né, a arte tinha uma relação íntima com a religião, então o vitral ele surgiu para ser colocado dentro das igrejas católicas, né, daquela época. Os vitrais tinham por objetivo ilustrar as cenas bíblicas, contando as histórias por meio de figuras num tempo em que uma pouquíssima parcela da população sabia ler. Então, como as pessoas não tinham acesso à educação, não eram alfabetizadas, naquela época o que a igreja colocava, né, ornamentava lá no caso, fazia muito sentido para essas pessoas. Então pensa só, a Bíblia, no caso que é o livro cristão, né, ele não era acessível para quem não sabia ler. Então tinha que ter um modo de ensinar a religião para essas pessoas. E a arte foi um instrumento, né? No caso o vitral também tinha ali a sua função religiosa. A cor era elemento essencial para os vitrais que, através da luz que vinha de fora da igreja, despertavam a curiosidade das pessoas em relação às histórias contadas em forma de ilustração. A janela, colorida e iluminada, era entendida como um portal entre o universo terreno e o espiritual. Então, quando as pessoas entravam nas igrejas e viam aqueles vitrais belíssimos, né, e a luz atravessando o vidro, né, e refletindo as cores no chão das igrejas, as pessoas achavam aquilo mágico, aquilo muito bonito, né? Então, a luz tinha um significado muito importante tem um significado muito importante
na parte da religião, né? Então o vitral ele simbolizava esse sagrado, essa coisa aí mística e sagrada, né? Vamos dar uma olhadinha nesses vitrais, então, construídos lá durante o período da Idade Média? Então repara aí, ó, esse vitral dá pra gente ver bem a função religiosa, né? A gente vê Jesus Cristo ali, no caso, crucificado ali ao lado, no caso de Maria, né? Então dá pra ver aí o que é o vitral, que nada mais é do que uma janela toda decorada, né? Um vidro todo decorado com várias cores e que quando a luz passa por ele, aí transforma, dá um efeito bem bacana. Então, outro vitral aí, a gente consegue também ver mais uma vez Jesus, né? É importante sempre falar que na Idade Média a arte, ela podia só servir a religião. Olha esse vitral aí, bem lindo, né? Bem grande, também falando sobre a história da fé cristã. Muito bacana. Olha aqui, a gente quase não consegue ver os detalhes do que está desenhado no vitral, mas a gente consegue ver o quanto era bonito, né? E quando as luzes batiam ali, o colorido dominava toda a igreja por dentro. Olha esse outro vitral, que bacana. Super grande, né? Está em forma de círculo, parece até uma mandala. Muito bonito também, deve ser muito legal entrar num lugar como esse aí para ver todos os reflexos das luzes dessas janelas, né? Olha aqui, dá para ver bem a questão do reflexo. Repare que a luz passa pelo vidro, né? E reflete ali todas as cores no espaço. Isso encantava as pessoas da época. Agora uma perguntinha para vocês. Vocês já viram algum vitral aqui em Ponta Grossa? Será que tem vitral? Será que vitral só foi feito lá na Idade Média? Não, né? Vitral existe até hoje e inclusive aqui em Ponta Grossa a gente tem vitrais aí numa igreja muito representativa, né? Que é na Catedral Santana. Então repara os vitrais aí, a gente também consegue ver ali no chão da catedral, no caso o reflexo do vitral com todos os seus tons de azul ali, amarelo, muito bonito. Então a Catedral Santana tem vitrais, né? Aqui em Ponta Grossa a gente consegue ver aí, no caso a utilização do vitral, que é uma herança da construção lá durante o período da Idade Média. Agora a gente vai produzir, né, a atividade, mas antes a gente precisa relembrar algumas coisinhas. E essas coisas são as cores, né? A gente precisa só, o professor vai passar bem rapidamente por esse assunto, porque a gente já estudou, vocês estudaram ano passado, ano retrasado, né? Então a gente precisa relembrar. As cores primárias são o amarelo, o vermelho e o azul, né? Essas são as cores primárias. Primárias por quê? Porque são cores puras, elas não surgem a partir de mistura. Já as cores secundárias é a mistura de duas primárias. Então olha o que acontece quando a gente mistura o azul e o amarelo, surge o verde. Quando a gente mistura o amarelo e o vermelho, surge o laranjado. Quando a gente mistura o azul e o vermelho, surge o roxo. E aí a gente tem as cores secundárias que são o verde, o laranjado e o roxo. Além das cores secundárias, a gente também tem as cores terciárias, né, que é mais mistura ainda. Então quando a gente coloca ali o amarelo junto com o verde, a gente faz o amarelo esverdeado. Quando a gente mistura o azul com o verde, a gente tem um azul esverdeado. Quando a gente mistura o azul com o violeta, que é o roxo, a gente tem o azul arroxeado. Quando a gente mistura o vermelho e o violeta, tem o vermelho arroxeado, o vermelho com o laranja, aí resulta no vermelho alaranjado, e o amarelo com o laranja resulta no amarelo alaranjado. Então, lembrando aí das cores, agora a gente vai vir aqui para a atividade. A diferença do desenho aqui do professor é que ele é um pouco maior do que o que vocês receberam aí, certo? Mas as cores que a gente vai utilizar aqui vão ser definidas pelo jogo do dado. Então, reparem aqui, ó. Aqui eu tenho um dado que tem cores primárias e secundárias, ó. Repare que o professor colocou aqui o número 1, né, de primária, e quando a cor é secundária tem o número 2 aqui, ó. E aqui estão todas as cores terciárias, certo? Então, o professor vai jogar o dado, né? E a cor que sair aqui é a cor que a gente vai pintar o nosso vitral aí da atividade, certo? Então, vamos começar. Vou jogar aqui o dado das cores primárias primeiro. Olha aqui, saiu o amarelo. Então, vou pegar aqui o lápis de cor amarelo. E o vitral tem algo muito bacana que é o padrão. Reparem aqui, ó, as formas se repetem, né? Na maioria delas. Então, a gente vai pintar, no caso de amarelo, esses vitrais da lateral aqui, ó. Vamos pintar o topinho. Como o professor não tem muito tempo para desenvolver a atividade aqui, ó, eu vou fazer uma marcação e vocês também podem fazer uma marcação só do amarelo e pintar depois, bem direitinho, sem ultrapassar as linhas, em casa. Então, ó, olha o padrão se repetindo aqui, ó. Amarelo, amarelo, nesses dois vitrais, certo? A gente também pode usar o amarelo aqui, ó, conta depois do topinho, e aqui do lado, aqui, ó. Aqui também pode ser amarelo, ó. Aqui a gente também tem um padrão, vamos pintar aqui de amarelo.
mesma coisa aqui. Pula um, pinta aqui. Pula um, pinta aqui. A gente vai usar mais amarelo, mas por hora deu. Aqui é a cor primária, né? O amarelo é o primário. Vamos para o próximo jogo do dado, então. Saiu aqui para mim, né? Para vocês ficou ali o azul, mas aqui para o professor saiu o laranjado, que é uma cor secundária. O laranjado é a mistura do vermelho com o amarelo. Então vamos pegar aqui o laranja, certo? E o professor vai usar também aqui no vitral da lateral. Então eu vou pintar aqui do ladinho do amarelo. Então o laranjadinho vai ficar aqui, aqui, ó. O professor não está pintando até o fim, só estou marcando para vocês também marcarem aí, depois que acabar a aula, vocês continuarem o trabalho de vocês, certo? Ó. Lembra sempre de pintar na mesma direção, não ultrapassar os espaços, né? Claro que vocês estão aprendendo a fazer isso ainda, então é normal que tenha um errinho ou outro, mas na medida do possível tenta caprichar aí na pintura. Vamos agora para a próxima cor, vamos lá. Aqui para mim agora saiu uma cor primária, que é o azul. Vamos pegar o azul aqui então. Então o azul a gente pode pintar aqui esse meio do vitral. Aqui e aqui. Lembra que o professor falou que os vitrais têm um padrão, né? Eles seguem a mesma lógica dos desenhos. Belezinha. Vamos pegar agora um outro dado das cores terciárias, porque aqui a gente vai ter que fazer a mistura da cor, né? Então vamos jogar aqui, ó. Para mim saiu aqui o azul esverdeado. Então como que eu produzo o azul esverdeado? Então é o azul mais o verde. Então pega essas duas cores. Para fazer mistura de cor com lápis de cor é diferente da tinta, tá, crianças? A tinta, ela é muito mais fácil de fazer a mistura, né? O lápis de cor a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Vou ensinar para vocês o truque. Então observa aqui o professor fazendo. Eu vou pintar aqui essa parte grande, só para a gente conseguir ver como que faz a mistura da cor. Se eu pintar muito forte o azul, o verde não vai pegar. Então eu preciso pintar de uma forma mais fraquinha, ó. Eu não posso apertar tanto a minha mão, porque senão o verde não vai pegar em cima do azul, né? Então, ó, pintei aqui, só fiz a marcação, né? Depois eu vou terminar a pintura, depois que acabar a aula. E eu pinto aqui o verde por cima do azul e eu vou ter o azul esverdeado. Então a gente fez aqui uma criação de uma cor nova. E isso é muito legal, porque às vezes a gente não tem todas as cores do lápis de cor, mas misturando a gente consegue criar coisas bem bacanas, né? Vamos jogar mais uma vez cor terciária. Então olha aqui no dado. Saiu o azul arroxeado, professor. Azul arroxeado é azul com roxo. Então, azul e roxo, ó, o lápis de cor está aqui. A regra é a mesma. Eu começo pintando aqui. Vou pintar aqui o topo do vitral, né? Vou pintar de azul, sem apertar muito. Aqui. E agora eu vou vir com o roxo. Para formar o azul arroxeado. Legal, né? Se vocês tiverem um lápis de cor branco, depois que finalizar, passa o branco por cima, porque ele vai tirar todos os buraquinhos da pintura. Sabe esses buraquinhos que ficam na pintura? Então, o branco, ele vai selar a pintura. Vamos continuar aqui mais um pouquinho, né? Para prosseguir para o próximo tema. Então, aqui seria uma cor secundária para o professor, a cor roxa. Vamos para o roxo. Então, dá para pintar o roxo aqui, ó, no grandão, nesse vitral central aqui. Então, agora eu já posso pintar um pouco mais forte, né? Porque eu não vou precisar fazer mistura de cores. Então, eu vou pintar esse aqui inteiro para vocês verem, ó. O lápis de cor precisa estar bem apontado sempre, né? Para conseguir fazer os detalhes dos cantinhos. Sempre tentar pintar na mesma direção. É claro que o contorno a gente quase não consegue pintar na mesma direção, né? Precisa dar uma contornada ali no desenho. Mas é só a gente fazer com cuidado e com paciência que tudo fica bonito. Ok. Aqui do lado tem um padrão, né? Então eu vou deixar marcado de roxinho, vocês podem marcar com o roxo aí de vocês também, né? Lembrando que se você não tiver o roxo, é muito simples. Mistura o vermelho com o azul. Vamos pegar aqui agora uma cor terciária, mais uma vez? Então vou jogar o dado aqui, ó. Saiu vermelho alaranjado. Então é o vermelho com o laranja. Vou pintar aqui agora esse círculo aqui que tem 3, reparem, ó. Aqui, aqui e aqui. Vou pintar os 3. Vermelho primeiro, sem apertar muito, que eu vou fazer a mistura de cores, né? Lembrando que o professor não está indo até o final, por conta do tempo da nossa aula, que é muito reduzido. Mas vocês vão ter todo o tempo aí para continuar na casa de vocês. Pronto, pintei de vermelho, agora eu vou para o laranjado.
Bacana, né? Vamos para a última cor agora? Vou pegar aqui o dado das cores primárias e secundárias. Vamos lá. Saiu para mim o verde. O verde é uma cor secundária, né? Vamos pintar aqui, então, essas folhas aqui, né? Aproveitar que geralmente as folhas são verdes. Também aqui eu vou pintar bem certinho para vocês verem como deve ser pintado, né? Sem passar os espaços. Pintar mais uma folhinha aqui. E é isso aí. Tá ok? Então o professor começou a fazer o trabalho aqui. Vocês vão ter todo o tempo do mundo aí para na casa de vocês continuarem. Só lembrem de usar cor primária, secundária ou terciária. E aqui no caso do desenho, vocês precisam sempre lembrar dos padrões. Se eu pintei aqui de verde, as folhinhas precisam continuar verdes. Se eu pintei o caracolzinho, por exemplo, de amarelo, eu preciso pintar o outro caracolzinho do outro lado de amarelo, né? Porque é uma imagem simétrica, né? Tem uma simetria, ou seja, os desenhos têm um padrão que se repetem, certo? Então, aqui a gente tem um vitral que depois que ficar colorido vai ficar muito bonito. Não esquece de terminar a atividade e levar para os professores de vocês de arte aí da escola. Vamos para o próximo tipo de arte, então? Bom, a gente já viu os vitrais, então, né? A gente começou a fazer a pintura ali, vocês vão terminar em casa. Agora a gente vai passar para o outro tipo de arte visual, que é, no caso, a pintura. Eu vou falar para vocês novamente, porque senão às vezes a gente entende errado, né? O vitral surgiu na Idade Média. A pintura não surgiu no Renascimento. O que aconteceu com a pintura no Renascimento foi o desenvolvimento da pintura, né? Até então a pintura ainda não tinha-se alguns materiais, a pintura ainda não usava-se tela, né? Não existiam algumas regras que foram introduzidas pelos artistas. O próprio tipo de tinta foi mudado na época do Renascimento e isso possibilitou que as pinturas ficassem muito realísticas, né? Então vamos ler aqui o que está falando esse texto. De um modo geral, os pintores e as pintoras da Renascença procuravam reproduzir a realidade sob a influência do ideal de beleza. Esse ideal de beleza aqui, crianças, é aquele ideal de beleza que os gregos buscavam. Se vocês lembrarem das aulas sobre história da arte lá do ano passado, vocês vão lembrar que os gregos eles buscavam muito a noção de beleza, de realidade, né? Então é por isso que é Renascimento, é voltar lá para a época, voltar ao pensamento, né? Como se fosse o pensamento lá dos gregos. Lembrando que a Idade Média ficou no meio, né? Idade Antiga lá com os gregos, Idade Média, Renascimento. Então o Renascimento é o renascer para as ideias lá da Idade Antiga, certo? Durante a Renascença, as inovações técnicas possibilitaram novos estilos para representar a realidade. As 4 principais inovações na pintura foram a tinta a óleo, então a gente está vendo ali, então, até então não existia ainda a tinta a óleo, né? O uso da luz e da sombra, então reparem, esse desenho aqui não é um desenho lá da Renascença, o professor trouxe só para ilustrar o que é a luz e sombra nos desenhos, né? Então é quando o artista, quando o desenhista, ele entende, né, o reflexo da luz e aplica isso dentro do desenho. E além disso, o uso da perspectiva. Esse desenho aqui também não tem nada a ver com o desenho da Renascença, mas dá para a gente ter uma ideia do que significa a perspectiva. Reparem aí que é um desenho feito numa folha, né, um desenho bidimensional, mas o efeito parece ser tridimensional. Reparem que o trilho do trem parece que ele está caminhando lá para o fundo, né? Então isso é a perspectiva, que foi algo que foi introduzido aí no Renascimento. Bom, agora aqui para a gente conseguir praticar e para até conseguir observar as obras da Renascença e o que eles buscavam, o professor trouxe aqui um joguinho. O jogo se chama Ache a Cor Intrusa. Então eu vou colocar aqui uma obra da Renascença, certo? E a gente vai ter que ver qual é a cor que não está dentro dessa obra. Então percebam, aqui a gente tem a Lamentação, que é uma pintura de Giotto, né, um artista lá da Renascença, e ainda o tema é um tema religioso. Então, será que aquela primeira cor ali, que é quase um tom de vermelho, né, um tom, claro, muito mais fraco que o vermelho, mas será que ele está presente na tela? Reparem aí. Sim, né, nas vestes ali das pessoas está aparecendo esse tom. Esse tom ali que parece um amarelo queimado, mas para vocês talvez pareça como um bege, será que ele está aí na tela? Foi utilizado pelo artista? Sim, né, ali na cor da pele das pessoas, a gente está vendo ali que o artista não representou nenhuma pessoa negra, no caso, né? Então, a pele está sendo representada por essa cor. A próxima cor ali é quase que um branco. Dá para a gente ver isso de forma muito específica, né? Muito evidente ali dentro da obra, que foi utilizado várias vezes. Agora, aquele tom de rosa ali. Será que esse tom de rosa está dentro da pintura? Não, né? Não tem nenhum tom de rosa na pintura, embora ali no cantinho
possa aparecer, mas ali o tom é vermelho e não rosa, certo? Vamos passar para a próxima. Aqui é uma obra super famosa, vocês já estão cansados até de ver ela, né? A Mona Lisa, a Dona Mona Lisa, lá do Leonardo da Vinci, né? Um grande artista da Renascença. Quais dessas cores aí a gente já consegue ver de cara que não está na obra? A primeira, claro que está, né? Ali no tom da pele da Mona Lisa, no céu, ali também a gente encontra esse bege, no caso, né? Depois tem ali aquele amarelo queimado, mas que para vocês pode estar parecendo um pouco com uma cor mais esverdeada, também está presente ali na natureza, atrás dela. O azul, será que tem aquele azul fortão ali na tela? A gente está conseguindo enxergar o azul? Não, né? O azul é a cor intrusa desse quadro. E o marrom está também na obra, porque tem o cabelo da Mona Lisa, tem aquelas partes de terra ali atrás dela, então o marrom está presente. Vamos para a próxima obra. Essa obra aqui é de uma artista chamada Sofonisba, né? Ela também é uma artista lá da Renascença, e a gente também consegue enxergar de forma muito rápida aí qual é a cor intrusa. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, certo? Então olha aí, primeira cor tem, o vermelho tem, o rosa claro que não tem, o verde tem e o branco tem também. Então a cor intrusa era essa. Última obra agora, essa obra aqui é de uma artista chamada Elizabeth, também lá da época da Renascença. Qual a cor que não está dentro dessa obra? Vamos ver? A primeira está, o azul também está, o bege está e o marrom também está. Então aqui a gente não tem uma cor intrusa. Então a tarefa de casa, o professor já começou aqui com vocês durante a aula, né? Vai ser terminar a pintura do vitral que a gente começou, né, aqui na aula, certo? Então aí está aparecendo o vitral, vamos concluir essa pintura. Vamos ver se a gente conseguiu alcançar os objetivos da aula? A gente conheceu e relembrou o que é arte visual? Sim, o professor explicou o que é arte visual. A gente conheceu um pouco sobre a arte da Idade Média e da Renascença? Muito pouquinho, mas a gente conheceu. A gente viu que o vitral surgiu durante a Idade Média e a pintura se desenvolveu muito durante a Renascença, né? A gente conheceu e relembrou quais são as cores primárias, secundárias e terciárias? Sim, a gente também viu quais são essas cores e a gente usou elas para o jogo que a gente praticou, né? Aí estão as referências que o professor utilizou para montar a aula, certo? E agora, acabo aqui com vocês com essa frase aí que fala que a arte é a mais bela expressão da humanidade. Só os seres humanos conseguem se expressar por meio da arte, certo? Crianças, eu estou ansioso pela nossa próxima aula, certo? Continue se cuidando, se dediquem bastante na escola, se cuidem na escola também, né? E um abraço, até a próxima. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hello, everybody! How are you? Eu perguntei para vocês em inglês agora. Lógico! A nossa aula, o nosso momento agora, aqui no Vem Aprender, é de conhecermos um pouquinho mais sobre o vocabulário da língua inglesa. Que delícia, não é mesmo? Vocês estão prontos? Lembram quando eu fiz a minha apresentação e comentei com vocês sobre uma poesia? Lembram que eu declamei aquela poesia? Qual era mesmo o nome da poesia? Plants Needy. Very good, muito bom, isso aí. Para quem lembra, eu tinha comentado que nessa poesia tinham várias gravuras, né? Vários desenhos que remetiam às palavras em inglês para a gente poder relacionar o significado delas. Enquanto eu vou declamar de novo essa poesia, para vocês lembrarem, eu vou deixar na tela algumas gravuras para vocês irem observando e perceberem se vocês conseguem relacionar o significado delas, ok? Vamos lá? Plants need air, plants need sun, plants need water and food, like everyone. Que poesia mais linda, curtinha e bonita. Ela nos remete a todas essas gravuras. E eu vou dizer para vocês que vocês vão encontrar o significado de todas essas gravuras lá no nosso poema. Sim, olha só. Para descobrir o significado dessas palavras dentro do poema, nós precisamos descobrir qual é o tema do poema. E para fazer isso, eu vou colocar frases na tela e nessas frases nós teremos palavras grifadas. E eu quero que vocês me observem quantas vezes essas palavras grifadas apareceram no poema. Vamos lá? Plants need. Plants need air. Plants need sun. Plants need water and food, like everyone. Percebam as palavrinhas que estão grifadas. Plants,
Repitam comigo, por favor. Repeat, please. Plants. Mais uma vez. Plants. Mais uma vez. Plants. Ok? Mais uma vez. Plants. It's very good. Vocês são muito bons. Olha só. No poema, a palavrinha plants, ela aparece 4 vezes. E quando nós falamos a palavrinha plants, nós remetemos a uma palavra muito parecida no português. Vocês perceberam isso? Isso mesmo, quinto ano. Olha a menininha falando para a prof. Olha lá, prof. A palavrinha plant significa plantas, significa plantações, árvores, flores, né? Tudo aquilo que tem na natureza, que faz bem para nós, que nos ajuda a respirar um ar livre, né? Um ar puro. Muito bem. Então, o tema do nosso poema é plants. Agora eu quero que vocês acompanhem com a professora. Plants need air. Plants need sun. Plants need water and food, like everyone. Qual outra palavra desse quadro que aparece no poema que vocês talvez façam alguma referência? Plants need. E aparece um sol ali do ladinho. Crianças, percebam que o sol em inglês é sun. Então eu tenho a palavrinha plants e a palavrinha sun, que eu já conheço. Plantas e sol. Vamos ver se nós conhecemos mais alguma? Um copo com água. Percebam no segundo verso. Plants need water and food. Isso, olha uma criança do 3º ano me dizendo que em inglês água é water. Muito bem, parabéns para vocês. Vocês são feras, hein? Ótimo. E agora? And food. O que é food? Olha, a criança do 4º ano me dizendo que já foi comer um sanduíche com o pai e a mãe lá no food truck. Muito bem, food truck quer dizer um trailer, um caminhão com alimentos. Então, nós sabemos que essa gravura também faz parte do vocabulário aqui do nosso poema, com a palavrinha food, quer dizer alimentos, ok? Mas está faltando alguma coisa ainda para a gente conhecer nesse vocabulário. Like everyone, na última frase, no último verso. A prof colocou para vocês a gravura de várias crianças. E quando eu coloquei essa gravura, é para vocês remeterem a um significado de todos, de todo mundo. Então, everyone é todo mundo, ok? Professora, teacher, você esqueceu a primeira frase do poema. Olha lá, plants need sun. O poema não começava assim. Claro que não, crianças. O poema começava assim. Plants need air. E a prof não colocou aqui para vocês o desenho, a gravura, a representação do ar, porque air em inglês é ar. Eu tenho certeza que você aprendeu esse vocabulário e está encantado com o vocabulário da língua inglesa. Vou pedir para vocês repetirem comigo esse poema. Vou falar bem devagarinho, ok? Repeat, please. Plants need. Plants need air. Plants need sun. Plants need water and food. Like everyone. Ok, it's very good. Vocês são muito lindos. As plantas precisam de ar. As plantas precisam de sol. As plantas precisam de água e alimentos, como todos nós. Agora ficou fácil, não é mesmo? Crianças, percebam o quanto nós já aprendemos num único poema, não é mesmo? Vocês vão ficar feras. A única coisa que eu vou explicando para vocês é que durante as aulas vai ser um momento difícil para vocês ficarem registrando. Mas se vocês quiserem voltar o vídeo lá no YouTube, vocês podem pausar o vídeo e fazer o registro das palavras mais importantes da aula. Combinado assim?
E vocês também podem gravar um videozinho e mandar para mim a mensagem, que eu vou adorar vê-los falando inglês, ok? Como eu falei para vocês que a palavrinha everyone, lá no poema, se referia a todo mundo, o que é que nós estamos fazendo hoje, aqui na TV? Everyone watching the English class. Todo mundo está assistindo a aula de inglês. It's very good. Crianças, vou convidá-los a compreenderem um pouquinho daquilo que a gente mais usa in the English class, na aula de inglês. Combinado? Vamos lá? Materiais escolares. Hoje nós vamos compreender alguns materiais escolares na língua inglesa. Como que nós nos referimos a eles? Qual o nome que eles assumem na língua inglesa? Então eu separei alguns para vocês, ok? Vamos lá? O primeiro é uma régua. Mas em inglês, como é que eu digo? Ruler. Ok? O próximo, uma tesoura. Como é que eu digo tesoura em inglês? Scissors. Difícil, né? Mas vocês vão aprender logo, logo. E a cola que eu uso para colar as minhas atividades no meu caderno? Glue. Olha que facinho. Glue. E aonde eu colo as minhas atividades? Aqui em português a gente fala caderno, mas em inglês, notebook. O próximo objeto. Estojo. Um estojo é um lugar onde eu guardo os meus lápis, os meus objetos. Então, esse nome ele é composto lá no inglês. Tem dois nomes, olha só. Pencil case. Tudo que falar case, você vai lembrar que é um objeto que você guarda alguma coisa dentro, ok? Um objeto pequeno, é uma case. E pencil, os lápis, ok? Você também pode usar lá nas suas aulas um pincel para colorir com tinta. E o nome desse pincel em inglês é brush. E o último objeto que nós vamos usar muito, né? Porque nós estamos em fase de aprendizado, é a nossa borracha. Eraser. Professora, quantas palavras difíceis, não é mesmo? Não, não concordo, não são difíceis não, são muito fáceis. Vocês só precisam repeat, ok? Então, repeat please, de um em um com a professora. Ruler, scissors, glue, notebook, pencil case, brush, eraser. Ok, it's very good. Agora, para ver se vocês realmente compreenderam toda essa atividade, todos esses nomes, né, todas essas palavras novas que a gente está aprendendo, eu gostaria de fazer um jogo da memória. Esse jogo da memória vai ser aqui na tela mesmo, ok? Quero que vocês me acompanhem, vão prestando atenção aí. Eu coloquei alguns os objetos que nós utilizamos durante a aula, que nós conhecemos, os desenhos, e coloquei ali do lado uma listagem com o nome deles. Todos novamente, os mesmos nomes. E você vai me ajudar na leitura. Eu leio e você acompanha em casa. Eu vou dar um tempinho para você repeat, para você repetir, ok? Então vamos lá. O primeiro lá em cima. Notebook, scissors, eraser, brush, ruler, glue, pencil case. Esses são os nossos objetos. Agora vai começar o jogo da memória. Olhem para as gravuras, olhem para os objetos, para os nomes e acompanhem a professora. Eu mostro o objeto e você vai fazer a referência com o nome em inglês. Você vai me dizendo aí, eu vou colocando aqui na tela, ok? Caderno em inglês, como é que eu digo? Ok, primeiro aninho participando, it's very good. Notebook. E a tesoura? Como é que eu digo tesoura em inglês? Difícil? Ah, mas teve alguém que me falou.
scissors. What else? Vamos ver. Ok. Que objeto é esse? É uma borracha. Em português, eu sei. But I know in English. Eu quero saber em inglês. Vamos lá? Eraser. It's very good para você. E esse pincel? Olha a criança do segundo ano me dizendo. Brush. Mas que lindo, vocês são muito inteligentes, ok? Vamos lá, mais um? Foi o primeiro objeto que eu mostrei para vocês. Uma régua, ok, not in Portuguese. In English, ok? Yes, ruler, it's very good. What else? Uau, eu uso para colar meus objetos. A glue, it's very, very, very good. O último agora, vamos ver se vocês lembram. Lembra que eu falei que era um nome composto? E que o último nome sempre se refere a alguma coisa que você guarda algo dentro? Vamos lá. Ok, terceiro ano, muito bem. A pencil case. Vocês são muito inteligentes, crianças. Parabéns, gostei muito. Eu quero saber como é que vocês estão se sentindo hoje. Porque foi a nossa primeira aula, né? Foi aquela novidade, essa questão da gente estar se adaptando a esse novo momento, de novo, né? Que a gente já passou por isso, ter que ficar em casa. Quero saber como é que vocês estão. Vamos lá? Será que vocês estão como eu estou? Happy? Ah, feliz, contente, alegre, entusiasmados, né? It's very good. Ou será que vocês estão muito chateados, muito bravos? Porque às vezes acontecem algumas situações que a gente fica muito triste, bravo, né? Irritado. Se vocês estão assim, então vocês estão angry. Oh, angry. Yes, no problem. Não tem problema nenhum. Se você está sonolento, então a gente diz que você está sleeping. Você acabou de acordar, ou você acordou muito cedo e está querendo dormir de novo, né? Então você está sleeping. Ou será que você está faminto? Faminto em inglês é hungry, ok? Então, vamos repetir com a professora? Quais são os sentimentos que nós podemos ter durante o nosso dia, durante a nossa vida toda? Vamos lá? Happy. Repeat, please. Happy. Yes. Angry. Ok. Sleeping. Angry. I'm sorry. Hungry. Yes. Vamos repetir de novo? O último. Hungry. Yes. Está faminto. Ok? Hungry. Crianças, adorei dar aula para vocês hoje, participar com vocês nesse dia especial. Espero que vocês me mandem notícias, mandem slides, mandem vídeos de vocês falando, que eu quero ver como é que a gente está se comunicando, ok? Até a próxima aula. Next class. Bye, bye.